Tinha que aguentar, casou, tinha que aguentar. Quando ela diz não, ela está dizendo não, ela não está dizendo não talvez. Para mim, o ronco foi a melhor melodia que já ouvi na minha vida. Você nunca acha que a pessoa que você acha que ama você vai ter essa coragem? Eu sou casada há 52 anos e foi uma vida assim, um casamento muito difícil. Ficar sentada a noite inteira esperando chegar em casa, quebrando as coisas, derrubando e escondendo faca, escondendo tudo que tinha para não ser agredida. E outro dia tinha que aguentar, tinha que trabalhar, porque era uma época mais séria, mais dura, um relacionamento com uma pessoa alcoólatra. E naquela época não dava para separar, não tinha condição de a gente se separar. Tinha que aguentar, casou, tinha que aguentar. Ele nunca foi violento comigo, né? Foram poucas as vezes assim que eu tive que intervir no que estava acontecendo, mas todas as vezes eu saí em defensiva da minha mãe, né? Por ver o sofrimento dela. E isso não que me atrapalhou, mas foi uma fuga, eu achei uma fuga de sair do que eu estava passando em casa com relação à minha mãe, com relação a ele, de casar, né? Sair de casa para casar e ainda casei com uma pessoa alcoólatra também. A novela é a mesma. Todo lugar que vocês vão entrevistar uma mulher que sofreu com alcoolismo, o enredo é o mesmo. Só muda o cenário, muda os artistas, mas é tudo a mesma coisa. É tratada de prostituta, é tratada de tudo. Tudo que não presta vem em cima da gente. Sempre de prostituta, de cadela. Sabe, os piores maus tratos ele fazia em mim. Ele me tratava. Como filha, sempre foi complicado, né? Ver ela apanhar, várias vezes eu vi ela apanhar. Vi ele maltratar, né? Tanto psicologicamente, quanto moralmente, como fisicamente, né? Então, como filha, isso é muito complicado. A gente já tremia porque ele entrava para dentro da porta já brigando. Nunca tivemos uma hora de almoço, nunca tivemos Natal, nunca tivemos Ano Novo, nunca tivemos nada, porque ele bebia e aprontava. Festa de 15 anos, na época, era moda debutar no Clube Rio Negrense, e eu não fui porque eu tinha medo que ele bebesse e fizesse escândalo. Então, várias coisas que a gente queria fazer, não podia fazer, justamente por causa disso. Festa, aniversário, Natal, eu detesto Natal, detesto. Porque era bem nessa época que bebia, que a gente nunca teve Natal, nunca teve Ano Novo. Então eu tenho assim, pavor de Natal, não suporto música de Natal, não suporto, sabe? Não suporto. Várias vezes eu vi ele bater nela, coisa que marcou, humilhação, isso é coisa que a gente não esquece, né? Não tem como esquecer, não tem como passar uma borracha e dizer, ah, meu passado foi lindo, não foi. Eu procuro não pensar no meu passado. Não que eu sofri, mas pelo que eu vi ela sofrer, entende? Não sei, eu sei se eu fui ingênua, se eu fui burra, se eu fui de aguentar o que eu aguentei até hoje, né? Por sinal que eu tenho síndrome do pânico, né? Eu tô assim num ponto que eu tenho medo de tudo. A cirurgia dela foi uma coisa que marcou muito, que eu sofri muito, que não tinha com quem falar. Eu chegava em casa, ela dizia, eu sei que eu vou morrer, e eu dizia, não, mãe, você não vai morrer. Eu ia no mercado, encontrava uma pessoa, como é que tá tua mãe? Ah, mãe tá fazendo quimioterapia, tá assim, assim. Eu chorava. Eu chegava em casa rindo, não, mãe, tá tudo bem. Mas foi passando, foi indo, fui levando. Deus me deu muita força, muita coragem para aguentar tudo, que eu não tinha casa de apoio para a mulher, não tinha uma separação fácil. Sim, o Dia Laranja, essas casas de apoio, né, que eu acho que é muito importante, porque assim, ó, tem muita mulher que sofre violência e sofre violência calada. Assim como tem aquela mulher que não sofre violência e faz um escândalo, entende?
Então, eu acho que teria que ir a fundo, cada caso é um caso, mas focar mais nas que realmente precisam e que realmente sofrem esse tipo de violência, né? Que tem bastante, a gente sabe que tem e sofrem caladas, né? Eu acho importante que cada vez vai abrindo mais. Antigamente não tinha isso, né? Mulher era obrigada a suportar, casou, a morte os separe, né? Então hoje em dia não. Eu até comentei um dia com um juiz que, conversando, daí eu disse que com certeza muita mulher ia pedir o divórcio por causa que o marido roncava. Aí ele disse que sim, né? Eu disse, pois para mim o ronco foi a melhor melodia que já ouvi na minha vida. Porque ele fazia todos os escândalos, batia, quebrava, e daí quando ele deitava e dormia e roncava, eu sabia que eu podia fechar a porta, limpar a bagunça, que tudo que ele dormia não ia me incomodar. É que a sociedade sabe e se omite em muita coisa. Será que poderia ter sido diferente, né? Será que poderia, com ajuda ou com, não sei, influência de psicólogos, ou no crescimento, no desenvolver da pessoa, né? Talvez seria diferente. Hoje eu vejo a criação das minhas filhas completamente diferente do que eu fui criada, né? Então eu acho que influencia sim e tem que ter um apoio mesmo, principalmente da sociedade. Todo dia 25 de cada mês é Dia Laranja no mundo todo. O Dia Laranja foi instituído pelo então secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, no dia 25 de junho de 2012. A ONU entendeu que é necessário um ativismo constante para que a gente tente diminuir e, quem sabe, um dia chegar ao fim da violência de gênero, porque é a mulher que mais sofre com a vulnerabilidade que tem na relação com o homem. Quando nós tomamos conhecimento do Dia Laranja, resolvemos tornar esse dia 25 uma das nossas missões dentro do Clube Sorotimista Internacional de Rio Negro. O nosso clube é uma organização internacional presente em mais de 130 países, com aproximadamente 80 mil mulheres que trabalham em prol de outras mulheres, na capacitação profissional, oportunizando mulheres para escolhas sadias e melhor qualidade de vida, como também um dos grandes programas dentro do nosso clube é a campanha da violência contra a mulher. Como mulher atuante nessa organização, uma das coisas que mais me chamam a atenção na proposta do clube é que não é um trabalho tão somente de filantropia, mas principalmente de empoderamento de mulheres e meninas dentro do seu dia a dia. Então nós temos programas como o programa Celebrando Sucesso, que estimula a participação da mulher como profissional. Então geralmente são mulheres premiadas que são arrimo de família e que buscam o aprimoramento pessoal e profissional. Essa ação do Clube Sorotimista é uma ação que nós estamos engajadas e cada uma dentro do seu trabalho, enfim, da sua ação no dia a dia social, se mobiliza para trabalhar com a sociedade sobre a importância do entendimento dessa causa, porque a gente tem visto no dia a dia que isso tem acontecido não só com mulheres longe do nosso convívio social, mas muitas vezes de forma velada está acontecendo do nosso lado. E isso é uma causa que sensibiliza muito e mexe com algumas programações internas, até de educação, que toda mulher tem. Assim como qualquer sonho de menina,
Eu tinha um sonho de menina, sonho encantado, de encontrar uma pessoa boa. Na verdade, fui educada, né, pelos meus pais para ser mãe e dona de casa. Tanto é que quando eu queria estudar, os meus pais diziam que eu não precisava, porque para cuidar de filho eu não precisava estudar. E eu cresci dessa maneira, focada no casamento. E com o passar do tempo, eu tive várias paqueras, como o normal, né, de adolescente. E os meus pais mudavam muito, de cidade para cidade. Até que a gente veio morar para cá, para Mafra. E onde foi que eu conheci o meu ex-marido. Eu tinha 14 para 15 anos. Aí no início foi aquela paixão de adolescente, aquela coisa boa, né, entre aspas, porque mesmo naquela época ele ficava comigo e ficava com outras gurias. Só que como a gente não tinha uma coisa certa, eu achava até que isso era normal, né? Aí tá, o tempo foi passando, eu fiquei amadureci, né? Fiquei mais velha e tal. Ele também. Aí eu saí do interior, vim trabalhar pra cidade. Comecei a estudar. Trabalhava como babá, né? Durante o dia e à noite eu estudava. Aí um belo dia, eu fui pro interior, que os meus pais moravam lá, numa festa e reencontrei ele. Aí a gente começou a namorar novamente e chegamos a casar daí, né? No início, a gente tinha uma vida razoavelmente bem, assim, a gente estava bem. Porque na verdade eu sempre fui submissa, então tudo que ele falava pra mim era um decreto, né? Era aquilo e pronto. Com o passar do tempo, hoje eu vejo isso, naquela época eu não via. Eu via assim que ele tinha umas atitudes assim que ele não deveria ter, sabe? Mas naquela época eu não via. Tipo, me ver e me visitar, namorar comigo, ele já vinha embriagado. 6 meses depois do casamento que ele teve o primeiro episódio que ele realmente apareceu em casa embriagado, muito embriagado mesmo. Eu tava grávida, né, do meu primeiro filho. Aí ele veio pedir desculpa, disse que nunca mais ia acontecer, e aquela história de sempre, né? E falou que nunca mais ia acontecer aquilo. Só que essa foi uma das primeiras de muitas vezes. E cada vez que ele bebia, ele se transformava, né? Ele era uma pessoa alcoolizado, ele virava totalmente diferente do que ele era. Aí no início ele começou a ter tipo um ciúme doentio, assim, sabe? Eu não podia conversar com ninguém, nem com minha mãe, nem com meu pai, nem com amigos, nada. Porque na cabeça dele, eu tinha um caso, se eu conversasse com alguém. E na verdade, assim, aquilo tudo foi me tornando prisioneira dele. Querendo ou não, eu fazia o que ele queria. E aí, dentre essas tantas vezes que ele veio alcoolizado, ele veio e me deu um tapa. Foi a primeira vez. Nossa, daí... Tipo, a gente não acredita, né? Que a pessoa vai fazer isso. Nunca. Você nunca acha que a pessoa que você acha que ama você vai ter essa coragem. Aí você perde o chão. Você fica pensando, o que aconteceu? Por que fez isso? E muitas pessoas falam assim, nossa, se isso acontecesse comigo, eu jamais aceitaria. Mas a primeira reação é de que você nunca esperava isso. Eu fiquei 9 anos casada com ele. E começou tipo uns
5 anos de casada, mais ou menos, que começou assim as agressões e tal, né? Mas eu sempre tinha esperança que realmente ele mudaria. Aí quando chegou o episódio na minha separação, ele veio embriagado e me expulsou de casa, né? Da casa onde que a gente vivia. Só que acho que ele expulsou acreditando que eu não ia ter coragem, né? Porque eu tinha 3 filhos para me cuidar na época, e pequenos ainda. Aí, como eu já tinha tomado essa decisão de me separar dele, só que eu não tinha tido a coragem ainda, daquele dia eu acho que foi tipo a gota d'água, sabe? Então, se é assim, vai ser assim. Aí eu peguei os meus filhos e fui para casa dos meus pais. Depois, quando me separei, que daí eu voltei a estudar, né? Na verdade, assim, eu fiquei 4 anos morando lá ainda, até sair o processo de separação e tal. Aí, quando saiu o processo de separação, eu vim pra cá, pra cidade, comprei um lote e tal, daí comecei a fazer um curso, né, de cuidadora. Na verdade, eu comecei como curso de cuidadora no Lar dos Velhinhos lá. Comecei a trabalhar como cuidadora de idoso. Aí eu gostei do trabalho, pensei, não, vou fazer agora técnica de enfermagem. Eu fiz o curso e hoje eu trabalho no Hospital São Vicente de Paulo. Já há quase 2 anos já. Então, assim, tudo foi uma superação, né? E eu só fiz coisas que eu queria antes e depois que me separei. Antes, quando eu estava casada com ele, ele não estimulava, não motivava para que fizesse nada. Porque ele sempre disse assim, eu sou o homem da casa, eu dou conta do recado, eu sustento. Eu acho que fazia uns 3 anos já que eu estava trabalhando ali no lar. Aí eu tinha uma amiga, né, na verdade tem uma amiga que ela conhecia histórias, na verdade ela acho que era parente, alguma coisa assim, de uma das integrantes do Soro Pitimista, né, e aí ela contou a história de mim e tal, e ela perguntou se eu aceitaria participar, né, e contar minha história lá no grupo também. Aí eu fiz documentários, contei, fui homenageada e tal, isso sim foi muito bom, pra mim sim foi bem importante, foi uma maneira, tipo, que demonstra, assim, que valeu a pena, né, tudo o que aconteceu. Eu recebi prêmios também, né, então eu comprei um computador na época que eu tava precisando, que eu tava fazendo o curso ainda de enfermagem na época, então pra mim foi bem importante, me ajudou bastante. E eu tenho um futuro pro ano que vem fazer faculdade de enfermagem. Eu vejo como se fosse uma motivação, né? Porque eu acho assim que toda coisa boa, oferecida nesse sentido, é muito importante para as mulheres. Porque elas ficam um pouco desacreditadas por elas mesmas, né? E isso acaba, assim, recuperando a autoestima delas. E através da participação do grupo lá, da homenagem, então eu vi o quão era importante tudo aquilo para mim. Então foi muito bom. Porque a gente percebe muito que no caminhar, né, das histórias que são contadas e das histórias que nós acompanhamos, existe esse desempoderamento do não conseguir, mas eu não vou poder porque eu moro no interior, ou eu não tenho condições financeiras, ou meus pais não podem me proporcionar isso. E esse programa Viva Seu Sonho trabalha muito a possibilidade de se ter um sonho, o desejo de conseguir esse sonho e formas viáveis e reais de se alcançar se vislumbrar que esse sonho se torne realidade. O programa do Dia Laranja, dentro do Clube Soro Otimista, ele começou assim de forma tímida, singular, né? E nós entendemos até dentro do clube, conversando com as demais associadas, que nós precisaríamos levantar essa causa para que a sociedade parasse e começasse a repensar também os seus atos. Tivemos a ideia de fazermos palestras em escolas, empresas, equipamentos de saúde, enfim, onde nós fôssemos convidados, fazermos palestras
falando a respeito da violência contra mulheres e meninas, as formas de se combater, a cultura machista, a postura feminista de valorização da mulher na relação de trabalho, na relação com o companheiro. Então nós começamos a entrar em contato principalmente com entidades para que no dia 25 elas montassem um painel dentro do próprio comércio, utilizassem balões coloridos, foram dadas algumas sugestões, balões coloridos na cor laranja, né? Mas que as pessoas começassem a parar para olhar e ver o porquê daquela cor, que é uma cor que chama atenção, né? E o que significava aquela cor para a causa. Uma coisa muito bacana que aconteceu aqui em Rio Negro e Mafra foi a adesão do comércio. O comércio local fez banners, decora suas vitrines nos dias 25 nas cores laranja, né? Com objetos na cor laranja, e conseguem chamar a atenção, então, para a necessidade de se falar e de se posicionar contra a violência a mulheres e meninas. À medida que as coisas foram acontecendo, a gente começou também a perceber que isso era uma coisa, estava sendo insuficiente, que nós precisávamos trabalhar o tema violência contra a mulher. Como as associadas do Clube Sorotimista, na sua grande maioria, trabalham, a gente não tem muita oportunidade, temos, né, que organizar tanto a parte voluntariada com o horário de trabalho, as atividades do dia a dia, e tivemos a ideia de envolver os jovens nessa questão, mesmo porque nós entendemos que toda essa mobilização, ela não vai atingir a sociedade hoje, mas ela vai atingir essa sociedade futuramente. E nada melhor do que os jovens para aderirem a essa causa conosco. Uma equipe muito bacana de jovens, que nós chamamos de embaixadores do Dia Laranja, construiu uma palestra. E em 2014, no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher, esses jovens iniciaram uma jornada de muito sucesso, né? Fazendo palestras para atingirmos já mais de 3.000 pessoas com as nossas palestras, né? Sempre contando com esse trabalho voluntário dos jovens embaixadores do Dia Laranja. Meu nome é Rafael Henrique Heskin, eu tenho 18 anos. Meu nome é Júlia, eu tenho 17 anos. Meu nome é Emily, eu tenho 15 anos. Eu sou Matheus, eu tenho 18 anos. Meu nome é Júlia, eu tenho 17 anos. Meu nome é Emily, eu tenho 16 anos. A gente se encontrou aqui em casa para conversar sobre as palestras, para criar essas palestras, planejar como elas seriam feitas. E a gente se encontrou umas 3 vezes até de fato decidir o que a gente queria falar. O que a gente decidiu primeiro é que ia ser uma palestra de jovens para jovens. A gente não queria que as pessoas sentissem aquele negócio quando a gente está na escola e a professora vem falar que vai ter palestra e a gente sente tipo, uhul, vou poder dormir 2 horas. Não. A gente queria que as pessoas se interessassem pelo assunto. E é muito diferente quando um jovem fala para um jovem. A segunda coisa que a gente queria era que fosse uma palestra dinâmica. Então a gente não queria que fosse pessoas olhando para o slide, repetindo o que está no slide, falando. A gente queria que fosse uma coisa dinâmica, movimentada, que o público pudesse participar. Como é que a gente vai fazer isso? Gravando vídeo. A terceira coisa que a gente queria na palestra é que as pessoas saíssem de lá transformadas. Né, transformadas no sentido de percebendo o quanto essa causa é importante, querendo se engajar na causa. Todo fim de cada palestra a gente convidava as pessoas que assistiam a participar, tanto sendo embaixadores do Dia Laranja, quanto usando uma peça laranja no dia 25 de cada mês, se é do comércio, de repente fazendo uma vitrine laranja no dia 25.
A primeira palestra que a gente fez foi no Colégio Santo Antônio, aqui em Mafra, há uns 2 ou 3 anos. E eu lembro que foi péssimo, porque a gente tinha estudado, a gente tinha feito os vídeos, mas a gente estava inseguro em relação ao assunto, né? Porque a gente estava fazendo uma palestra, sei lá, para umas 150 pessoas. E foi muito, assim, a gente gaguejou, a gente teve que ler do papel. E mesmo assim as pessoas acharam o máximo de ser jovens, falando para os jovens. Depois a gente foi na minha escola, no Colégio de Excelência aqui em Mafra também. Também a gente falou para bastante gente. E foi legal. E essa causa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Fui convidado pela Júlia, uma das integrantes desse grupo, também embaixadora. E ela me falou, apresentou como fazia para fazer parte, né, desse grupo. E ela me mostrou principalmente as motivações pela qual eu deveria fazer parte do grupo que faria as palestras e apresentaria as informações à população sobre a violência contra a mulher e o desejo pela maior igualdade de gênero, né? E eu aceitei por causa disso, né? Então eu comecei a fazer parte, juntamente com outro amigo meu, e movido por essa ânsia, sabe? A gente, enquanto povo, enquanto população, enquanto cidadão, né? A gente reclama de muitas coisas, percebe e até cai na rotina de que muitas coisas estão erradas, mas a gente não faz nada para mudar. Foi de grande crescimento, né? Não só pela causa, mas também pessoal, né? Pelo fato de poder falar em público, né? Trabalhar em equipe. Então foi um bom momento pessoal também, né? De crescimento, assim. Então foi válido em vários sentidos. Eu fui convidado para engajar nessa causa em 2015, porém só consegui entrar em 2016, no comecinho, por conta de algumas questões que estavam pendentes ali em 2015. Todo esse tempo foi muito importante porque é uma causa muito nobre. Não se pode admitir violência, não se pode contra ninguém. E isso é uma causa que é muito expressa no mundo de hoje. Não se tem uma noção ainda, não se tirou a noção antiga que está intrínseca até mesmo na sociedade brasileira, dessa violência, que o homem pode bater. E além disso, aqui na nossa cidade foram feitas ações quando começou a se ter uma violência exacerbada, questões de estupro. Esse grupo nós ajudamos a procurar as autoridades, ajudar essas mulheres que foram vítimas de violência. Então, para uma cidade que é pequena, já existe isso, quem dirá em cidades maiores. Eu conheci o Dia Laranja por meio da palestra que teve no colégio. E eu gosto muito de ter, os meus princípios e defender eles. E quando eu conheci o Dia Laranja, eu pensei, nossa, eu preciso lutar por isso. Porque a violência contra a mulher, o machismo, precisa muito de gente que lute por isso. Porque assim como tem gente que defende, tem gente que acha errado. E eu não vejo errado. E como eu disse, eu gosto muito de defender o que eu acho certo. E quando eu tive a palestra, eu falei, nossa, eu preciso entrar pela causa. Eu aprendi muito, a minha visão abriu muito pra tudo. Eu não via violência, por exemplo, em você proibir a pessoa de, sei lá, ter uma rede social. Eu não via violência naquela coisa de patrimonial, essas coisas. Pra mim, violência era bater ou violência. E entrar no Dia Laranja, eu percebi, nossa, como essa coisa de violência, como essa coisa da mulher ser diminuída tá presente em tudo, entendeu? Desde fez isso porque é mulher, ou ela é mulher, ela não tem que ter isso. Eu achava isso, tá, e daí? Quando eu entrei, eu percebi a gravidade da mulher ser diminuída. Eu acho que as pessoas precisam conhecer, porque assim como eu, Júlia, de 17 anos, estudo adolescente, achava que violência era só bater, aquela mulher que não é proibida de sair, às vezes é proibida de ter uma rede social, é proibida de, não pode ir ali, ela também, às vezes, não sabe que isso é violência. Então eu acho muito importante a palestra, eu acho muito importante espalhar o Dia Laranja, alaranjar a cidade para o pessoal, para as mulheres principalmente, saberem que às vezes o que ela está passando é uma violência que ela tem saída. A primeira vez que eu palestrei não foi boa, eu
pensei várias vezes, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu olhava o papel, não conseguia falar e eu pensava, no que eu me mexi? Eu consegui contornar essa situação e consegui fazer com que o meu medo se tornasse um medo menor, entende? Tipo, sempre vai ter o friozinho na barriga, mas a gente tem que saber controlar esse friozinho na barriga e conseguir que a gente contorne toda essa situação. E eu digo que é uma das melhores sensações que eu tenho, porque você tá numa palestra e depois de uma palestra você sentir aquilo de dever cumprido, sabe? Você saber que você tá se dedicando para algo que tem uma importância enorme. Então eu me sinto muito realizada, muito também agradecida pela oportunidade que eu tive, porque diante dessa oportunidade abriram várias portas para mim. E é isso que eu sempre deixo muito claro pra gente abraçar, não essa causa, esse movimento, porque a gente luta todo mês, todos os dias, para que a gente consiga o que a gente mais quer, que é o fim da violência, é a igualdade de gênero. Eu descobri o Dia Laranja através de uma palestra que teve no colégio e eu achei muito interessante porque era uma época que estava falando muito sobre o feminismo e é um assunto que também fala na palestra. Então, as meninas me convidaram e eu senti muito interesse por conta que a minha família também já teve alguns casos de violência, né? E eu queria saber mais sobre também. E daí eu fui em várias palestras assistindo e estudando para saber mais, até que um dia me convidaram para fazer a palestra. E eu não gosto muito de falar, tenho muita vergonha, sou muito tímida, mas eu sei que, de certa forma, eu fazendo esse esforço pode mudar a vida de alguém e conscientizar muitas pessoas, né, uma causa muito importante. Eu tava meio desanimando por conta da minha timidez, mas me levou pra frente para isso foi que eu sofri uma violência através da internet e aquilo me deixou muito abalada. Mas daí eu fui vendo com o aprendizado que eu tive com as palestras e me levou pra frente. Eu comecei no Dia Laranja em 2016 através da professora Márcia. E assim, o primeiro contato que eu tive foi numa palestra que eu fui numa empresa. E até então, para mim, a violência contra a mulher não era algo que me marcava, não me atingia, sabe? E a partir da primeira palestra que eu assisti, que eu comecei a olhar diferente para o Dia Laranja, para a violência contra a mulher. Que eu, notei que era uma causa que a gente devia dar mais visibilidade. Então, através da professora Márcia, a gente montou um grupo de embaixadores no Francisco Isabel. E daí a gente começou também a fazer as palestras nas escolas e hospitais, empresas. Eu me lembro assim de uma menina que tinha numa escola que nós fomos do interior e ela, no final da palestra, ela veio até mim e disse assim que ela estava num relacionamento abusivo e porque um tópico da palestra fala sobre o relacionamento abusivo. E ela disse que ela estava no relacionamento abusivo, pelo que ela tinha ouvido ali, mas que ela achava que ele amava ela, ele batia nela. Ela tinha, acho que 17 anos, 16, 17. E ela já morava com esse namorado e ela dizia que ele amava ela, que ela ia conseguir mudar ele. E ela falou assim, eu deixei ela falar bastante. Eu lembro que foi um caso assim, bem marcante para mim. E daí no final da fala dela, ela mostrou assim os pulsos, o pulso dela assim que estava assim todo cortado e aquilo assim me chocou bastante porque como que ela podia ainda, a informação que ela tinha ou na cabeça dela
aquela ideia de relacionamento estava tão distorcida na cabeça dela que ela dizia que ela ia conseguir mudar ele, que ele batia nela, mas ele amava ela. A nossa experiência em relação ao Dia Laranja, a prevenção da violência contra a mulher, ela está muito relacionada às nossas ações junto com os embaixadores do Dia Laranja. Eu conheci o Dia Laranja por meio desses próprios embaixadores e por meio das Soroptimistas, que já era um grupo que eu acompanhava. E esse trabalho vem dando muitos frutos, principalmente na nossa atividade dentro da universidade. A experiência que nós temos dentro da universidade com o Dia Laranja é principalmente a divulgação desse dia na hora do intervalo. Nós temos um tempo para abordar esses adolescentes, esses jovens, e temos um público muito vasto. Então nós pegamos o material das Soroptimistas, né? E esse material ele vem tanto com argumentos e reflexões acerca da violência contra a mulher, mas também fala sobre a Lei Maria da Penha, se conhece, o que se conhece, né? E algumas dúvidas em relação à Lei Maria da Penha. Mas eu acho que o material mais importante que nós usamos dentro da universidade é um material que as Soroptimistas têm, que é um marcador de página, que fala sobre a violência emocional, né? Porque a violência física, ela realmente está muito na mídia, né? Hoje tem novelas, filmes e propagandas, mas a violência emocional não. A violência emocional, ela ainda é um tabu, está embutida no preconceito que esses jovens e adolescentes têm. E nós percebemos assim, durante a entrega nessa panfletagem que a gente chama, nós chegamos nos grupinhos de adolescentes, né, de jovens, e perguntamos se eles conhecem o Dia Laranja, se eles já ouviram falar sobre violência contra a mulher, sobre a Lei Maria da Penha. Mas eu gosto muito, quanto enfermeira, de trabalhar esse marcador de página, que é um marcador de página que vai falar sobre a violência no namoro, sobre os abusos, né, que se cometem no namoro. E é impressionante assim, a experiência com esses jovens adolescentes, porque eles ficam realmente muito mexidos. Eles dão risada, eles não levam a sério e geralmente eles fazem de conta que aquilo dali nunca aconteceu com eles. Mas são essas pequenas violências, como querer a senha do celular, não querer ter um perfil até em conjunto com o seu namorado no Facebook. Eu não sabia o que era violência antes, sabe? E depois eu notei que a violência acontecia até comigo. Até teve um período ali, até eu já estava participando das palestras e tudo mais, sabe? Eu já fazia parte do Grupo Laranja. Eu já estava participando e eu mesmo participando, eu ainda estava sofrendo a violência, porque eu tive um namoro abusivo dentro desse período que eu estava no Dia Laranja, sabe? E eu comecei a olhar tudo que eu estava, tudo que eu estava falando para as outras mulheres, que elas não podiam deixar que isso acontecesse com elas, e eu estava deixando acontecer comigo. Então o Dia Laranja, ele foi a forma de eu também me ajudar, sabe? A sair desse relacionamento abusivo que eu tive. Todo fim de palestra tem alguém que vem nos contar um caso chocante e você fica sem reação, porque a gente dá a palestra, a gente sabe o que acontece, a gente sabe que é um problema real, mas cada vez que a gente escuta uma história de pessoas da nossa cidade, de pessoas próximas, né, é um choque diferente. À medida que a gente vai trabalhando o programa e que a gente para nas ruas perguntando: você conhece o Dia Laranja? Você sabe o que trabalha o Dia Laranja? Qual é a causa? É muito triste e me incomoda, agora me incomoda muito as piadinhas que a gente escuta. Isso para um homem tá participando disso, tiram muito sarro, tem grandes questões dentro disso que fazem com que isso desestimule um pouco. Ou que chama, você é marica, você é uma menininha, vai lá defender. E essas piadinhas, essas brincadeiras, aquela coisa assim, lugar de mulher é atrás do fogão, mulher tem que esquentar a barriga no fogão, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então nós, com o Dia Laranja, a gente aprendeu que não é isso, porque a gente traz às vezes algumas programações internas da nossa educação. O lugar da mulher, o lugar do ser humano é onde ele quer.
é como ele quer. Não é não. As pessoas às vezes não entendem que pela fragilidade da mulher, por toda uma questão social, quando ela diz não, ela está dizendo não, ela não está dizendo não talvez, ela está dizendo não. E tudo que é dito não e que é feito contra a vontade dela é uma violência. Não se admite qualquer espécie de violência contra ninguém, não se pode. É proibido isso. Está proibido no ordenamento jurídico, não importa. A gente escuta assim, você agora é feminazi, você é feminista, porque, então hoje é dia 25, hoje eu não posso brigar com a minha mulher, hoje eu não posso, eu tenho que ser, hoje é dia 25, hoje eu tenho que ser cavalheiro, eu tenho, né, eu tenho que respeitar. E não, gente, não é isso. Na verdade, a gente sabe hoje, e isso é estatístico, que a principal causa da violência contra a mulher é o machismo. A gente trabalha dentro desse projeto com a igualdade, e a igualdade de direitos humanos. Então, às vezes as pessoas dizem assim, mas por que você trabalha só direcionado para a igualdade da mulher? A igualdade é do ser humano. Sim, a igualdade é do ser humano, mas a mulher está mais propensa a isso. Nós estamos aqui falando de uma questão de agressões, de mulheres que são pessoas como nós, como qualquer pessoa, não se distingue. Essa é uma causa que não é minha, essa é uma causa que é sua, que é dele, que é de todos nós. E isso não implica em assumir a causa em detrimento de outras causas. Nós estamos aqui defendendo seres humanos, todos iguais. O nosso objetivo com as palestras e com a criação delas é que as pessoas se conscientizem para uma causa. O problema existe, o problema é real, ele está presente do nosso lado e é muito mais fácil a gente ignorar e fingir que não existe e, enfim, ler que isso acontece, sei lá, no Rio de Janeiro, em Curitiba, em cidades maiores, ou é muito fácil a gente ler no jornal que aconteceu no bairro que é longe da minha casa e às vezes a gente não abre os olhos que tem uma amiga que está vivendo um relacionamento abusivo ou tem uma vizinha que está sofrendo violência e que está pedindo ajuda nas pequenas coisas. Uma das coisas que nós temos que estar conscientes é que assumir a causa do Dia Laranja ou sermos ativistas pela causa do Dia Laranja não é uma coisa imediata. A própria ONU coloca que se hoje nós começarmos a agir pela causa da violência contra a mulher, nós só vamos começar a ter resultados aproximadamente daqui 80 anos. Então, hoje nós temos que mudar nossa conduta. Hoje nós temos que evitar de inferiorizar a mulher, porque ela, nessa situação, vai ficar muito mais exposta. É nosso papel como mulher assumir isso. É nosso papel como mulher educarmos os nossos filhos e nossas filhas para um futuro em que toda mulher seja respeitada igualmente, para que toda mulher possa fazer a sua escolha sem julgamentos, para que toda mulher possa andar na rua sem medo de ser atacada, independente do horário, independente do local, independente da situação, pelo simples fato de ser mulher.